Honestamente, eu, como leigo, tenho a sensação de que qual fosse o advogado, qual fosse a argumentação, também acho. A Portuguesa não teria a menor chance. Flamengo também perdeu de 5-0, né? Também perdeu de 5-0. Aliás, também aí lógico, é só vai da cabeça de cada um. Eu duvido que se fosse o Flamengo no lugar da Portuguesa, se fosse esse o resultado, duvido, como se fosse o Corinthians, o Grêmio, um Cruzeiro, um time mais pesado. Portuguesa, coitada, é pequena, né? É mais fácil. E eu vejo da seguinte maneira, o Fluminense pela terceira vez chega a uma situação em que ele tem que disputar uma segunda divisão e a priori não vai disputar. Né? Eu digo a priori porque ainda temos aí recurso, etc. e tal. Acho que não vai disputar. Né? Os meios pelos quais o Fluminense permaneceu na primeira divisão são de fato diferentes. Esse tem um agravante, desse ano. Embora tenha ali uma sustentação legal, né, e isso está servindo de muleta, como se... Então não precisa nem de tribunal, né, aquela regra ali aplica e acabou. E ficam para trás discussões que eu acho que são relevantes nesse momento, até para melhorar no futuro, se é que alguém está preocupado com isso. A comunicação ridícula, feita da forma como é feita, em plena era da informação, da tecnologia, né, não tem um documento que apresente ali quem está suspenso e quem não está, termos jurídicos em resultado do julgamento, sem uma comunicação fria, direta, objetiva, suspenso, tantos jogos, tanto de tal dia até tal dia, como nós mostramos ontem aqui um exemplo. Isso está ficando de lado, também alguns detalhes, como por exemplo, digamos que a legislação falasse na perda do ponto ganho no jogo em que você tivesse um jogador irregular. Nada mudaria. Mas além de um ponto, ela dá um poder imenso ao tribunal. É 1 ponto mais 3. O ponto que você ganhou e mais 3. Ou seja... Se fosse para perder só o ponto ganho no jogo, né? Eu estou discutindo uma lei, é isso mesmo que eu estou fazendo, discutindo uma lei. Antes que alguém diga, o cara está em casa assistindo, tricolor principalmente, estou discutindo uma lei. Se fosse tirar o ponto ganho no jogo, nada teria acontecido. Mas dão ao tribunal o poder de retirar 4 pontos de uma equipe. É um poder imenso, maior do que de qualquer... Olha, o Fred, o Neymar, o Oscar, se jogasse no Brasil, o Brocador, nenhum desses caras tem o poder que tem um juiz desse, um cara desse no tribunal. Eles conseguem, numa reunião, juntos, fazer 4 pontos, irem para um lado ou para o outro. Um jogo de futebol vale 3 pontos. É muito poder na mão dessa gente, dessas pessoas. E a gente tem que questionar isso. Tem, também acho. Outro detalhe, nas outras 2 vezes, foi aquela bagunça, né? Sobe todo mundo, não cai ninguém e tal, e o Fluminense foi na boiada. Eu falei isso aqui, inclusive, lembrando outro dia, olha, a gente fala do Fluminense, pagar a Série B, não foi só o Fluminense, vamos lembrar, o Paulo lembrou aqui didaticamente tudo que aconteceu, isso foi agora, semana passada, né? Nos outros momentos deploráveis como esse de agora. Dessa vez eu vejo um agravante, alguém está ocupando a vaga do outro. A vaga ganha no campo, está sendo tirada de um clube e dada a um outro clube. E esse clube que está saindo é um clube pequeno, né? Os nossos companheiros que torcem pela Portuguesa, Flávio Gomes, Júlio Gomes, Edu Afonso, não gostam que fale isso, mas é um clube pequeno, sim, com pouquíssima torcida, que tem assim um pouco de mídia, porque está em São Paulo, que é a cidade mais importante do Brasil, a mais rica, então a imprensa de São Paulo fala até de um tom carinhoso com a Portuguesa muitas vezes, mas é um time pequeno, né? E o Fluminense é um time grande, com muito poder. No domingo, na Folha, o Paulo lembrou a história do Zé Carlos Vilela, o rei do tapetão. De quem era o Vilela? De gerente de qual clube? Do Fluminense, que colocou o Flávio para jogar no Campeonato Carioca de 69, como ele bem lembrou a história. O diretor jurídico, por coincidência, da CBF também é do Fluminense, o Carlos Eugênio Lopes também é do Fluminense, coincidência ou não, enfim. O Fluminense, pela terceira vez, gente, vai ficar na Série A, sendo que perdeu a vaga no campo. Isso é muito grave, não é possível. E não dá para aceitar que, não, o regulamento é esse, acabou, ninguém julga, como você falou, e ponto final. Quer dizer, todo o campeonato não valeu nada, a gente discutindo aqui rodadas e mais rodadas como bobões, o cara que pagou o ingresso também, coitado, foi lesado. Né? Os 11 campeões brasileiros, não estou nem falando dos demais, que foram rebaixados de 2000 para cá e que jogaram a Série B. E aí você tem Guarani, você tem Corinthians, você tem Botafogo, você tem Vasco 2 vezes agora, você tem Grêmio, você tem Palmeiras 2 vezes, Atlético Mineiro, Sport campeão em 93, outra polêmica, mas vamos considerar o Sport também, o Grêmio. Todos esses times voltaram no campo. Alguns foram para a Série C, caso do Guarani e do Bahia, voltaram jogando bola. Embora o Bahia tenha pego aquela carona também em 2000, mas depois caiu de novo e subiu. E o Fluminense cai 3 vezes e não disputa nenhuma vez a Série B. E isso é normal? Não dá. Pelo amor de Deus. Não dá. Não dá para descolar uma coisa da outra. Isso é a trajetória, é a história recente do futebol. Agora, Ontem nós não tivemos champanhe, mas tivemos comemorações efusivas de torcedores do Fluminense. O que eu acho um comportamento desprezível.
um torcedor que comemora daquela forma. Só faltou a champanhe, né? Uma vitória, entre aspas, como aquela de ontem no tribunal. Um cara desse, sinceramente, não quero ter contato, não quero dialogar com um torcedor desse. A sua visão de futebol, de mundo, é muito diferente da minha.